conta disso, Mauro, você acredita que o Real Madrid, apesar de ter um trabalho iniciando agora com o técnico Xabi Alonso, é um forte candidato ao título, apesar de estar de um lado da chave, que tem a outra semifinal com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, duas equipes que desde o começo da competição a gente tem elogiado muito aqui na Jovem Pan, porque são duas das 4, 5 principais forças do futebol europeu. E aí, torcedor apaixonado por futebol mundial, tá preparado? Porque hoje Mauro César traz uma análise pesada sobre a atuação do Real Madrid no Mundial de Clubes. Não é só mais uma competição pro time merengue não, viu? Segundo Mauro, o Real joga até amistoso para ganhar. Imagina um Mundial. Vamos falar de Xabi Alonso, Endrick, Mbappé e dos perigos no caminho como Bayern e PSG. Então já chega deixando o like, se inscreve no Radar da Bola e comenta. Será que alguém para o Real nesse Mundial? Vamos nessa! De fato, né? Hoje foram 21 finalizações, né? 5 grandes chances criadas pelas estatísticas que eu acompanho aqui durante o jogo. O Real Madrid hoje, acho que, assim, entrou no mata-mata, né? Aí é outra história. Alguém acha que por mais que o Real Madrid tenha outras competições como prioridade, como ganhar a Champions League do ano que vem, da temporada que vem, ou ser campeão espanhol novamente, recuperar o título que perdeu para o Barcelona, alguém acha que o Xabi Alonso quer estrear aqui perdendo? Não, ele quer ganhar. O Real Madrid sempre tem que querer ganhar, né? Mesmo vivendo uma transição. Por quê? Porque tem uma transição no comando técnico, mas ao contrário, por exemplo, do Manchester City, ele tem a base toda do time que vinha jogando com o Carlo Ancelotti. Ainda não passou ainda por mudanças muito profundas, nem sabemos se o novo treinador as fará. Então hoje foi um time de muito mais imposição, segundo tempo, muitas chances criadas, teve mais posse de bola. O Di Gregorio fez uma atuação muito boa, fez defesas importantes, né? E vimos hoje um Real Madrid mais competitivo, né? Mas ainda muito distante de ter a cara que a gente imagina que vai ter com o novo treinador. Mas foi, acho que, um jogo interessante, um jogo bom de ver. O segundo tempo, especialmente, foi um jogo mais, digamos, com lances mais interessantes, com lances de mais emoção. Estádio cheio, né? Difícil de chegar. Depois eu conto, se vocês quiserem, o que é chegar aqui. Negócio assim, Copa do Mundo ano que vem, o pessoal que vem vem para cá, pode se preparando, até quem vem para cá, para os Estados Unidos, para esses jogos finais aí e tal, para assistir ou para torcer, olha, o negócio não é simples não, mas enfim, acho que foi uma vitória justa e uma vitória de imposição sobre uma Juventus que claramente hoje está um ou dois níveis abaixo, né, dos grandes times do futebol da Europa. A Juventus está vivendo uma transição, a Juventus trocou de técnico no meio da temporada, entrou um técnico na prática interino, né, para meio que tapar buraco até eles resolverem o que fazer. Até agora segue no cargo, talvez nem fique para a próxima temporada, talvez até eles façam mudanças mais profundas, enfim. E o Real Madrid que se impôs, né? E não pode ser nunca descartado, né? Nunca pode ser descartado pela qualidade dos jogadores, pelo entrosamento que a maioria dos jogadores tem em campo. E o novo técnico chegou com novas ideias, mas um técnico que já mostrou sua capacidade mesmo sendo jovem, né? E Mauro, ainda com você citava, claro, que quando entra no mata-mata de uma competição internacional, europeia, enfim, o Real Madrid adota uma outra postura, é o time com o maior número de títulos de Champions League, 9 vezes campeão mundial também, e o peso, o recado que passa para o seu adversário sempre é muito diferente. Até por... Você acha que o Real Madrid consegue encaixar Mbappé sem perder esse jogo coletivo? E o Endrick? Tem espaço nesse time? Vamos debater. Até por conta disso, Mauro, você acredita que o Real Madrid, apesar de ter um trabalho iniciando agora com o técnico Xabi Alonso, é um forte candidato ao título, apesar de estar de um lado da chave, que tem a outra semifinal com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, duas equipes que desde o começo da competição a gente tem elogiado muito aqui na Jovem Pan, porque são duas das 4, 5 principais forças do futebol europeu. Não dá para descartar, né? Até porque um dos dois vai sair, né? Então o Real Madrid não teria que vencer os dois, teria que passar, digamos, se acontecer, por um desses dois. E claro que tem condições, claro que tem todas as condições de passar. O Bayern tem um trabalho de mais tempo em relação ao Real Madrid, o mesmo treinador, é um time muito forte, mostrou isso no domingo contra o Flamengo, a forma em posição, né, do Bayern de Munique, claramente mostrou muita seriedade com relação à competição, né? A fase de grupos foi bem suave, o Bayern de Munique bem abaixo daquilo que pode produzir. Mas domingo deu um recado para todos, olha, eu estou aqui não é para brincar, e o PSG dispensa maiores comentários, até porque o PSG tem uma característica que não podemos ignorar, é um time sem história, sem camisa, sem tradição no cenário internacional. O PSG sequer era o time protagonista no futebol francês, foi comprado pelo Qatar, aí tudo mudou com a contratação de vários grandes jogadores, não tem mais aquele trio de estrelas, Mbappé, Messi, Neymar, mas tem ótimos jogadores, né?
não é um time barato, pelo contrário, é um time muito forte e com um trabalho de um bom técnico, muito bom técnico, é o Luiz Henrique. Também é um trabalho mais, digamos, consistente, de mais tempo, evidentemente, em relação ao que está acontecendo no Real Madrid. Mas em um jogo eliminatório, evidentemente, pode acontecer qualquer coisa nos confrontos do Real Madrid que eventualmente aconteça contra uma dessas duas equipes. E outro aspecto que a gente comentava aqui com o Bruno Prado e também com o Vitor Boni, Mauro, é esse reforço caseiro, podemos colocar dessa forma, que o Xabi Alonso ganhou agora com a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que é o Gonçalo Garcia, um menino de 21 anos, com passagens também pelo Real Madrid Castilha, um jovem que nas ausências do Endrick e do Mbappé nessa primeira fase de competição acabou ganhando espaço e tem se destacado. Em 4 jogos, marcou 3 gols, deu uma assistência e até em cima deste bom momento, Mauro, desse menino Gonçalo Garcia que aparece agora no time do Xabi Alonso. Você acredita que essa ascensão dele pode fazer com que o Endrick perca ainda mais espaço nesse time do Real Madrid pensando na próxima temporada? Pode aumentar a concorrência, né? Mas é difícil falar sobre o Endrick porque não sabemos o que o Xabi Alonso pensa a respeito do jogador, né? Suas características e como explorá-lo, né? O Endrick está machucado, ele chega e encontra o jogador fora de combate, então qualquer coisa que eu dissesse sobre isso seria uma mera especulação. Acho que é óbvio, né, que aumenta a concorrência quando tem mais um jogador disputando ali espaço naquele setor do campo, né? O jogador fez um gol de cabeça, 1,82 m, uma cabeçada precisa, aproveitando uma boa oportunidade das várias que foram criadas na segunda etapa especialmente, mas só vamos entender isso aí mais adiante quando o Endrick estiver à disposição e o Xabi Alonso puder escalá-lo. A gente vai ver de que maneira vai usar, se vai usar mais, se vai usar menos. Enquanto isso, a gente não tem muito o que falar a respeito, né? Seria apenas uma especulação, a gente não teria nenhuma informação a respeito. Queria te ouvir a respeito das expectativas desse time agora treinado pelo Xabi Alonso, um começo de trabalho ainda que foi iniciado já nessa Copa do Mundo de Clubes após a saída do Carlo Ancelotti e já com algumas mudanças. O Alexander-Arnold ganhando a titularidade na lateral direita, claro que o Carvajal ainda volta de lesão, o Huijsen ganhando minutagem também no miolo de zaga, apesar do Militão ser outro atleta que também está voltando de lesão aos poucos. Essa nova questão do Rodrigo no banco de reservas, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre este começo de trabalho do Xabi Alonso e as suas expectativas para esse trabalho que se inicia. Um treinador que fez história como jogador vestindo a camisa do Real Madrid, agora recebe essa oportunidade em uma outra função. Por mais que as pessoas no Brasil fiquem incomodadas com isso, a gente não vai ficar aqui tentando fantasiar rigorosamente nada, né? O que acontece nessa competição é que os times europeus, por mais que eles queiram vencê-la, se eles precisam utilizá-la para fazer experiências, laboratório, o Manchester City fez isso direto, né? Por exemplo, e acabou eliminado. Eles vão fazer. Então eu entendo que o Xabi Alonso usa essa competição como um primeiro contato com os atletas, é uma oportunidade para uma primeira etapa de pré-temporada. Claro que tem um título, ele quer ganhar, é o Real Madrid, tem sempre um compromisso com a vitória, o time grande é assim, né? O Real Madrid é gigantesco, então sempre tem esse compromisso, vem de uma temporada sem títulos, com derrotas, né, nos confrontos com o seu grande rival Barcelona, na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol, que ficaram com o time catalão. Então ele precisa montar um time para ser campeão já, né? No caso do Real Madrid, não tem assim, o Xabi Alonso chegou agora, vamos esperar 2, 3 anos para ele colocar o seu sistema de jogo e ver se vai... Não tem isso. É chegar e dar resultados imediatos. Ele tem que ser campeão. Assim que funciona. E ele sabe disso, evidentemente. Jogou no clube, conhece bem, sabe como são as coisas. Então eu entendo que ele usa essa competição para fazer as experiências, ter contato com os jogadores, entender o que eles podem fazer em campo, o que são capazes de desenvolver dentro daquilo que ele pensa para cada um. E assim ele vai tocando aqui esse trabalho inicial. Exemplo do Manchester City, eu creio que ele veja essa competição como um primeiro estágio da pré-temporada, valendo um troféu relevante, vai ter uma interrupção para as férias e ele vai terminar mais adiante. Mas veja bem, ao ter o contato com os atletas aqui, trabalhar e treinar nesse período, automaticamente o Xabi Alonso já vai para o período pós-férias bem mais adiante, porque já conhece melhor os atletas. Eu sempre digo, uma coisa é conhecer de ver jogar, a outra é o técnico conhecer trabalhando. Quando ele passa as instruções, dá as orientações, entende a capacidade de entendimento tático do jogador, de desempenhar as funções que ele pretende que desempenhe, a questão comportamental, a questão de temperamento, se o cara se rebela com a reserva, ou se ele aceita a reserva e briga pela posição sem criar problema. Tudo isso só no contato direto que o técnico tem com o atleta, que ele pode desenvolver e conhecer o cara, conhecer o jogador. E ele já vai estar conhecendo bem mais os jogadores quando as coisas forem retomadas após o período de férias. Então eu imagino que vai ser bem importante para ele esse período agora, porque vai avançar várias casas no sentido de montar o time que tem que ser campeão. Então, como todo mundo sabe.
No Real Madrid você entra para ser campeão. Em outros clubes é possível fazer trabalho de médio prazo, longo prazo, né? Ah, não, vamos fazer essa troca aqui, esse ano é um ano de transição, contratamos alguns jogadores, a vaga na Champions já é o bastante. Não, o Real Madrid tem que ser campeão de tudo. Se não for campeão, não serve. Então, é um nível de cobrança muito elevado, mas também muita mídia, muita camisa, muito dinheiro e muito jogador bom, né? E possibilidade de contratar outros, como a chegada do Arnold, que é um excelente jogador e que chegou, inclusive, sem pagamento de multa rescisória, como aconteceu com o Rudiger, por exemplo, quando também saiu da Inglaterra para jogar no Real Madrid. É difícil a gente não projetar esse adversário do Real Madrid nas quartas de final. Hoje à noite tem o jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey. O Real Madrid, independente do adversário, será favorito, mas eu queria que você fizesse uma projeção, Mauro, do jogo de hoje à noite, porque nós vimos até aqui na competição equipes do futebol sul-americano, também da América Central, enfim, batendo de frente também com essas equipes. Na sua visão, existe a possibilidade de uma zebra? Quem sabe o Monterrey eliminando o Borussia Dortmund ou não? A equipe do Niko Kovac de fato é favorita para o confronto e deve ser o adversário do Real Madrid nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Borussia Dortmund, ele teve uma arrancada final na temporada alemã, né? E conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões que parecia era improvável, né? Parecia impossível. Quando eles conseguem a vaga na última rodada, né? Com uma combinação de resultados e tudo mais, aquele elenco cumpriu a sua missão, né? Já que havia sido eliminado pelo Barcelona, né, na Liga dos Campeões, não disputou o título alemão em nenhum momento, ficou muito longe do líder, mas estava longe da zona de classificação para a Champions, que é muito importante. Isso é bom lembrar, né? Uma classificação para a fase de grupo garante pelo menos 40, 50 milhões de euros. É muito dinheiro, além das possibilidades de faturamento de bilheteria, passar de fase e tudo mais. Então, os times têm que se classificar por tudo que a Champions representa, além de, até para contratar jogador, né? Você vai contratar um cara para a temporada, olha, eu vou jogar a Champions League, é uma coisa, não vou jogar a Champions League, é outra situação, né? Porque é uma vitrine muito relevante, muito importante, o atleta quer jogar essa competição. Então, eles fizeram um esforço muito grande. Eu entendo que até na estreia contra o Fluminense, o time estava muito sem ritmo, porque teve um período de descanso, voltaram, treinaram um pouquinho e vieram para os Estados Unidos. Agora não, agora já fizeram alguns jogos, já passaram pela primeira fase, terminaram primeiro, né, no seu grupo, então é um outro cenário. Eu imagino que o Borussia Dortmund possa ser mais competitivo. O Monterrey, na verdade, disputou a vaga direta, foi com o River Plate, né? E acabou despachando o time argentino. Essa foi a disputa dos mexicanos. Conseguiu avançar. Agora vai enfrentar uma equipe mais qualificada, que acho que no momento diferente daquele que vimos quando o Borussia Dortmund enfrentou o Fluminense. Aliás, esse é um dos grandes problemas da análise que eu vejo no Brasil, desses confrontos, né? As pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de entender o momento do time na chegada, na fase de grupos, nessa etapa, aqueles que usam mais como laboratório, aqueles que levam a competição com mais ambição de título ou de classificação. São diferentes cenários aí, diferentes comportamentos das equipes. Isso não é depreciar vitória de brasileiro, ou de mexicano, ou sei lá de quem. É apenas encarar as coisas como elas são. E a gente está acompanhando aqui, está vendo, está presenciando. E no caso específico do Dortmund, ele começou sem toda aquela intensidade, voltando de um período de inatividade e retomada de treinamentos, num final de temporada, já pensando também na outra temporada, né? Para quem tem dúvidas de que os jogadores estão loucos para entrar de férias, é só ver lá o Çalhanoğlu, né? O turco que saiu por lesão da Inter de Milão, e o time perdia, ele está postando foto na praia, na Turquia, todo felizão, né? Gerou uma grande confusão, o Lautaro falou, o presidente falou, está dando uma confusão muito grande na Inter, que só vê a sua crise aumentar, ainda mais agora que perdeu para o Fluminense e foi eliminado. Então, eu imagino o Borussia Dortmund favorito nesse confronto, embora a gente não possa nunca descartar nada, né? Do time lá do Domenech. Pode acontecer alguma surpresa, evidentemente, mas eu acho que o Dortmund deve avançar. E lógico, se avançar, não será favorito, não. E aí, você acha que o Real leva esse Mundial? Ou alguém consegue parar esse time? Comenta aqui embaixo. Já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal Radar da Bola. Aqui a análise é séria, como o futebol merece.